Então eu estou dizendo que nós temos demandas reprimidas gigantes. E eu não estou falando de supérfluo, não, estou falando de coisa básica. Um aterro sanitário é uma coisa básica, né? Então a gente vai negligenciando o jeitinho brasileiro, né? A gente vai negligenciando, deixa para depois. Depois a gente regulamenta, depois a gente faz, né? E a conta vai ficando cada vez mais cara, porque ela vai chegando com juros. Né? Aqui em Conquista, o prefeito Wesley Guzmão tentou, numa canetada, regulamentar o transporte por meio de vans e deu ruim. Deu muito ruim. Né? E hoje nós estamos aí com tantos homens e mulheres trabalhando, né, de forma clandestina e sendo tratados como clandestinos. Eles estão trabalhando. Essas pessoas existem. Nós não podemos invisibilizar essas pessoas. Essas pessoas precisam trabalhar. Então, quando eu falo dessa dinâmica de como funciona o legislativo e essa dinâmica de representatividade, eu estou dizendo, olha, parem de invisibilizar pessoas. Parem de invisibilizar pautas. Essas pessoas existem e não é porque não é do seu interesse colocar o assunto na pauta que elas vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo. Mas o Brasil tem essa mania de negligenciar o que é básico, cara. Né? E o legislativo precisa responder pelo menos o básico. Senão me diga para que serve. Mas a gente tá falando também de um país que o cara caga e vê a bosta passando na frente da casa dele. Eu ia falar sobre isso, Igor. A questão do saneamento básico. Cara, nós demoramos 500 anos para botar um marco de saneamento básico no país. E hoje o governo atual tentou retroceder. Pra poder manter cargo de emprego. Gente, vocês entendem que nosso país, em 500 anos, nós não tínhamos marco de saneamento básico? Que é o básico. Metade da população brasileira não tem sistema de esgoto. Isso significa que essas pessoas elas adoecem mais do que as pessoas que têm sistema de esgoto. Gera problema, gera gasto público absurdo. Sem contar o constrangimento que veio de uma forma assim, sabe? E isso é metade da população brasileira. 20% da população brasileira não tem água potável. E você vai ali os ribeirinhos com os menininhos, as crianças com a barriguinha cheia ali é doença, ali é verme, porque não tem água potável. São não tem de onde parasitárias. Não tem de onde tirar água potável. Doenças negligenciadas, a gente chama assim na saúde pública. Exatamente. Porque... Não, mas minha mãe, cara, eu vou te falar. Minha mãe morreu aos 51 anos de idade por conta de um parasita. Por conta de um parasita que alojou no fígado. Pra isso. Ô Daniel, e sabe qual é a coisa mais complicada disso? Embora. Que são coisas extremamente fáceis de você não contrair. Resolver assim não, porque você tem a vontade do interesse público. Sim. E não é interesse público mas é barato. Cuidar de... É baratíssimo. Barato. O que mata é que é baratíssimo. Uhum. Não é de interesse público cuidar, porque querendo ou não, esgoto tá debaixo da terra. Eleitor não vê. E não dá voto. Não dá Exatamente. voto. É igual cuidar de ensino fundamental. Inclusive, eu quero fazer um Não dá apelo volta. aqui. Ô, minha gente, ó. Bora fazer um apelo. Bora mudar o nosso pensamento político. Porque não é possível que a única demanda dessa cidade é asfalto. Essa cidade precisa de muito mais do que asfalto. Conquista é a terceira cidade da Bahia e ela está se descredenciando do seu lugar. Sabe? A gente não pode ser... Tudo bem que nós temos políticos que têm uma cabeça desse tamanho, ó. A mente é do tamanho de uma ervilha. Porque inflamou. Né? Mas não é porque nós temos representantes que têm uma cabeça desse tamanho que a gente também tem que ter a cabeça desse tamanho. A gente não pode se apequenar, não. A gente precisa pensar. Conquista tem essa característica. E eu trago aqui nomes como Bruno Bacelar, Camilo de Jesus Lima, esses caras que pensaram o macro de Vitória da Conquista e a projetaram para o futuro. E se Conquista é o que ela é hoje, nós devemos muito a esses homens. O Pedral falava em drenagem 60 anos atrás. Que hoje é um dos maiores problemas de Conquista. Gargalo, cara. Gargalo. 60 anos atrás. Pedral andava ali pela região onde hoje é o Bruno Bacelar, onde hoje é o Panorama, e via a Conquista como uma bacia que realmente é. E quando chove nesses bairros, o centro é castigado. E o processo de lixiviação. Igor, o projeto de reflorestamento da Serra do Periperi, desde 2000 se tramita aqui em Conquista. Nós estamos em 2023. Quantas árvores foram plantadas? Nos diga, por favor. Nenhuma. Foram plantadas árvores ali da prefeitura, que inclusive essa semana passada caiu o galho lá porque estava podre. Foi. E quase causou um acidente de trânsito ali absurdo, que atingiu o cara em cheio. Foi muito rápido. Então, assim, mas na serra, onde o processo de lixiviação acontece,
Nada foi feito. Então, a chuva está chegando. Então, passe ali em frente onde era o clube social, que agora é um terreno grande que fica olhando para uma praça. Ah, calma, é uma praça em frente da praça. Em frente Esse é o da objetivo, praça, né? Exatamente. Exatamente. Essa praça É A praça ao quadrado Você também. vai Exatamente, ver, é o poder mágico. Você vai ver a serra limpa e os detritos cá embaixo. Passa em frente a 10 de novembro. Né? Uhum. Então, assim, e os nossos políticos não se dedicam a uma solução, sabe por quê? Porque a solução desses problemas não resulta em votos para eles. Ah, já que E você eles abriu a querem porteira, eu vou voto. falar. Já que você abriu a porteira, eu vou falar. Ó, o cara negócio é quer o voto. seguinte. Hora de começar o podcast. A gente trabalha na Rádio Brasil FM, correto? Correto. Avenida, Rua Lions Clube com Ascendino Melo. Não há nessa cidade um piscinão pior do que em frente à Rádio Brasil FM. Acendino Melo. Não há. É a rua que tem espírito de rio. É. Olha, neblinou. Não, Vira rio. realmente, É um isso rio na- trans. isso na Nassau, É. E a outra. gente não teve aula. Quando Não, chove, a gente não pode ter aula. Deixa eu Não te fica, não falar. tem Eu te falar que eu já fiquei, meu carro já parou ali. Pois é, rapaz. Deixa eu falar. Olha aí, Vitão. A Brasil Dia de FM. A Brasil FM tem diversos comunicadores que viraram vereadores. Diversos, ao longo de sua Não, história. o jornalista aqui vira político, rapidão. Rapidão. Tu vai virar político, Igor? Por que você tá perguntando? Eu tô querendo saber. Tô perguntando, gente, a Igor. Você é o entrevistado. Ah, tá. Gente, Fugiu da pergunta gente, porque... estamos vendo aqui alguma profecia, algo do tipo? Veremos nos próximos Bora episódios. aguardar. Segue, Igor, segue, Igor. O que eu tava dizendo? Que na Rádio Brasil FM você tem diversos comunicadores que se elegeram. Ezen Guzmão, que virou prefeito, Nildo, que é vereador, Dudé. Dudé, que foi presidente da Câmara, Orlando foi vereador. que foi vereador, Você tem vários. Adnilson. Adnilson também. Quais deles se juntaram para providenciar a resolução da Ascendino Melo? E tem uma solução a curto prazo, aquilo ali? Investimento. Precisa de investimento. E um investimento grande. Mas se depender somente da prefeitura ou de um ou outro deputado, nunca vai acontecer. Precisa de investimento e precisa que pessoas que se dizem defender conquista, que brigam por conquista, realmente vão em Salvador e vão em Brasília brigar por conquista. Inclusive, vão descer uns deputados federais pra eleição de conquista agora, não é? Pois Eles é. têm recurso, né? Exato. Então, né, Bom galera? momento pra aproveitar. Exato. Olha, gente. Se juntar 10 deputados e cada um mandar uma emenda gorda, já é bem boa parte do Mas trajeto Quando caminhado. eu falo que Conquista está se descredenciando do seu Passa cargo, por isso aí. passa por isso. Conquista é uma cidade hoje que vive de financiamentos e não tem mais emenda. A emenda que nós estamos comemorando é uma que chegou recentemente de quase 1,8 milhões de reais. Foi emenda aí do Jorge Sola para pavimentar uma rua lá, a Rua H, no bairro Cidade Modelo. E Exato. ontem estava o líder da bancada de oposição brigando com a prefeita para que fosse autorizado aí a pavimentação da rua. Então, a gente não pode, cara, colocar os interesses de uma cidade, sabe, abaixo, né, Um nível tão pequeno. como está sendo colocado. O nível, os interesses do partido, de governo, parece que grita mais alto. Sabe? Então, assim, a gente não pode ter um projeto de poder. Nós precisamos ter um projeto realmente de política e de governo para uma cidade. Aqui é o lugar onde a emenda realmente é pior que o soneto. Realmente é. isso, Igor. A emenda é pior que o soneto. A gente falou aqui de Pedral, de Bruno Bacelar. São tempos onde o que se convencionou a chamar de esquerda e direita pensavam. Era uma época onde o Bruno fala que não existe esquerda e direita, mas eu Concordo com você, viu, Bruno? Eu concordo também, mas eu só vou usar os termos para ficar mais fácil para o É o pessoal jargão acompanhar. popular, só Exato. posso justificar, né? A gente tinha naquela época uma esquerda que pensava. Era o PTB. O PTB histórico. Uhum. Você tinha uma direita, que era a UDN, que pensava. Hoje, qual é a direita que pensa? Esses meia dúzia olha. Né? Do PL? Quer uma curiosidade sobre Essas direita meia da Bahia? dúzia aí do PT também? Vou ficar na curiosidade Vai pra tomar vocês. outro processo. Ah, eu quero mais aqui se exploda. Qual foi, pandemia, qual foi o primeiro projeto de lei da ALBA de 2022? Primeiro projeto de lei da ALBA em Tá perguntando é 2022. porque você sabe. Você Olha, vai ele tem estudo a minha área. Qual foi o primeiro projeto Tornar a de lei? Bíblia patrimônio da Bahia, em vez de ser patrimônio do mundo. Pois é. Aí, gente, eu falo. Pra que serve o legislativo? Pra dar nome à rua? Inclusive, eu vou falar aqui um negócio. É pra dar Véi, nome à rua? é Pra tão, dar é moção tão de absurdo aplauso? isso, gente, vocês não fazem ideia, velho. O cargo de deputado estadual em si é um mamute que a gente sustenta. E caro, viu? E caro.
É um E dos caro. cargos mais inúteis que existem na nossa composição de poder. Porque o deputado estadual basicamente faz uns projetos desses, destina emenda para os currais e faz legislação ambiental. Tem mais alguma atribuição? Não, um exemplo, o ex-deputado que eu citei aqui, o cara tá há 10 anos, ele tem 3 projetos de lei. O Rosenberg. É o primeiro que você Não, foi Jean Jean Willis. Willis. Você tava na Jean parte Willis. de Jean Willis? Que vai estar aqui em Conquista, né? Na Exatamente. Por isso Destacamos mesmo. isso. Porque eu fiz uma crítica a ele aqui em Conquista. Porque você tem os projetos de lei dele, mostrei as leis que ele criou em 10 anos, só criou 3 leis. Criou não, perdão, 3 leis aprovadas. Uhum. 2 foram nome de data comemorativa, só uma linha de escrita. E a terceira lei, a ideia é boa, que seria Dezembro Vermelho, combate a HIV e vidas transmissíveis, só que ela é muito mal escrita. A gente fez a leitura aqui em público. Cara, 10 anos, o cara Pra produziu isso. Com todo respeito, qualquer coleguinha de Discord que você dá um pastel, um lanche, produz algo melhor em 5 minutos. E realmente, não sabe, consegue. Vai no Google, modelo de projeto de lei, vai lá produzir algo melhor. Sabe, tipo assim, e a gente tem esses caras. E o pior de tudo é quando eu vi os comentários dele vindo aqui, Conquista, o pessoal ovacionando. Velho, o cara é processado, o cara já foi condenado várias vezes por disseminação, desinformação e notícias falsas. E pra um deputado ser condenado, que é o que eu citei aqui, Sim. por notícia falsa, é algo muito É absurdo algo no grave. Brasil, que os caras têm imunidade. É. E ainda foi condenado no governo que ele defendia ainda por cima. Então, o cara, constantemente. Então, E é gente, jornalista. hein? E é jornalista. Ele formou na Facom, na Faculdade de Comunicação da UFBA, e foi colega de Lázaro Ramos Isso. e Wagner menino, Moura. e Wagner Moura. Aí eu Exato. questiono como é que uma feira literária traz pra inauguração alguém que trabalha desinformando e deseducando as pessoas. Foi o que eu falei no rádio, Sabe? recentemente. Meu problema não é contra a GL, que você quer. Exato. A gente quer chamar a gente pra defender tal pauta. Beleza, gente, mas tem gente competente com certeza que faz isso, Com certeza tem. É, Eu defendi isso no rádio porque eu, na minha cabeça de promotor de evento, assessor, pra mim não é de bom tom. Não é o timing pra trazer esse rapaz aqui. Eu não tenho nada contra ele, nada. Mas essa personalidade, com essas condenações, Ainda com nesse momento. as né, polêmicas que ele se envolve no Twitter dia após dia. Você entra na CNN, Globo News, você vê o tempo todo. Não é o timing. Você tá prejudicando a imagem de um evento que tá começando agora. E muita gente não vai por causa disso, cara. Exato. Muita gente não vai. Exato. Assim, de graça. De graça. Aí eu te pergunto, vamos pegar só Bahia, por exemplo. Pô, será que Bahia não tem ninguém técnico assim de peso? Poderia estar numa feira literária? tem. Tem. Sabe? Com Será que não certeza tem? Os maiores escritores do Brasil vieram de onde? É. Pô, cara, a gente tá na Bahia. Bahia, por mais que seja um dos piores estados pra se viver de DH e tudo mais, nós temos nossos problemas. Nós formamos grandes mentes aqui na Bahia. Será que nós não tínhamos? Isso eu tô citando Bahia porque é mais perto geograficamente. Poderia estar Brasil, outro estado e tudo mais. Pô, aí chama alguém queimado assim, aí é ruim pra nossa cidade. Pelo menos minha opinião. E lembrando, gente, eu não conheço John Willis pessoalmente, eu não tenho nada contra a vida dele, eu não sei o que ele faz na vida privada, não é do meu interesse. Tô citando a questão profissional dele, que é o que me interessa aqui. Uhum. Pode ser a melhor pessoa do mundo na vida privada. Uhum. Estamos tratando coisas profissionais. Aí foi figura pública, né? Que ele é. Exatamente. E tem direito à crítica. Que é figura pública. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu não botei no Instagram figura pública.